É muito bom receber você aqui no Devocional 2024. Hoje nós estamos entrando no livro do profeta Miqueias. Venha comigo então para aprender sobre este livro, que tal como alguns que já aqui meditamos, eles são proféticos, falam sobre os acontecimentos daquela época, mas também sobre épocas vindouras, épocas que já ocorreram, como os dias em que Jesus aqui esteve, mas também falam sobre os dias do juízo final. Então, do capítulo 1 ao 4 que vamos hoje entrar, você vai aprender alguns detalhes importantes. Mas antes, quem escreveu este livro e quando foi escrito? O que acontecia naquela época? Para quem foi escrito e por quê? E por que ler esse livro e o que buscar nele? Quem escreveu esse livro foi o profeta Miqueias, cujo nome significa quem é semelhante ao Senhor. Escreveu durante os reinados de Jotão, de 750 a 734 a.C., Acás, 735 a 715 a.C., e de Ezequias, 715 a 686 a.C. Todos estes reis de Judá. Naquela época acontecia algo que é importante você saber. O poderoso Império Assírio estava se expandindo para o oeste, exigindo capitulação e pagamento de tributos. Quando o reino do norte, Israel, rebelou-se, os assírios destruíram sua capital, Samaria, e levaram muitos israelitas para o exílio. Posteriormente, o rei Ezequias de Judá, o reino do sul, rebelou-se. Os assírios invadiram a Palestina em 701 a.C., devastaram Judá e levaram muitos para o cativeiro. Embora cercassem Jerusalém, Deus livrou a cidade em resposta à oração de Ezequias. Para quem foi escrito e por que foi escrito este livro? Miqueias escreveu para os habitantes de Judá, a fim de adverti-los de que o juízo divino era iminente, por haverem rejeitado a Deus e a sua lei. Miqueias também animava a minoria piedosa, garantindo aos fiéis que o juiz não destruiria Israel de modo permanente. A nação acabaria sendo restaurada. E para você que pergunta por que ler esse livro e o que buscar nele, se você já se perguntou como é possível a fé se encaixar numa sociedade cada vez mais corrupta e violenta, você conseguirá identificar-se com a mensagem desse livro. Se Deus parece distante sem envolvimento conosco, Miqueias nos faz lembrar que ele ainda se importa com os que optam por permanecer fiéis a ele e lhes oferecer esperança. Ler esse livro faz lembrar que Deus continua ativo neste mundo e não permitirá que o pecado prejudique os seus propósitos. Preste atenção à maneira de Miqueias fazer o seu retrato de Deus, de tal modo que existe um equilíbrio entre os atributos divinos de justiça e de misericórdia. Lembre-se de que Miqueias emprega linguagem poética. As numerosas figuras de linguagem tornam mais vívida a mensagem e criam um impacto emocional. Vamos então meditar? No livro de Miqueias, capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte, quando fala sobre as ameaças contra Israel e Judá: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Você sabe que os cidadãos do Reino do Norte adoravam 2 bezerros de ouro, em Betel e em Dan. Também adoravam a um deus da fertilidade, Baal, num templo edificado pelo rei Acabe, em Samaria. O povo também reverenciava
o poste ídolo, a deusa Azerá. Adorava as estrelas, sacrificava crianças ao deus Moloque e praticava adivinhação e feitiçaria. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 17, versículo 16 e 17. Os cidadãos de Judá seguiram o exemplo dos seus parentes no norte. Quanto à idolatria, Deus abomina, pois este ato representa se rebelar contra ele e traí-lo. Por isso que o povo foi entregue de tal forma aos seus inimigos. Nós devemos prestar somente adoração a Deus e a mais nada e ninguém. No capítulo 2, nós vemos no versículo 1 o seguinte: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Aqui, Miqueias ele fala contra os opressores gananciosos daquela época. Mas enquanto os opressores gananciosos daquela época, ao se deitarem, imaginavam a iniquidade, imaginavam o mal, que pela manhã eles colocariam em prática, que estavam em seus pensamentos, nós que somos de Deus, ao nos deitarmos, devemos pensar nas promessas de Deus. Planejar o bem que faremos a nós, ao nosso próximo, ao acordarmos. Assim Deus será conosco em todos os nossos planos, projetos e propósitos. No versículo 6 e 7, quando fala sobre os falsos profetas daquela época, que muitos deles eram comprados e eles se apropriavam do seu status, da sua posição, para não perder os seus privilégios, diz assim: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Babujar tinha como significado falar palavras que não tinham clareza. Ou seja, falavam o que o povo queria ouvir, dando uma falsa sensação de segurança, mas não era verdade. Devemos buscar ouvir a verdade que Deus tem para nós e não o que gostaríamos de ouvir, desejando atender simplesmente os nossos caprichos. O povo estava vivendo no erro e não tinha quem lhes falasse a verdade. E por outro lado, os profetas viviam enganando para manterem o seu status diante das pessoas. Será que nós não temos visto isso nos dias de hoje? No capítulo 2, no versículo 12 ao 13, diz assim, quando fala sobre o Senhor congregar o restante de Israel, aqueles que não se corromperam, que não se perderam. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Mesmo nos piores momentos, Deus sempre tem um grupo de seguidores fiéis e obedientes. Queria que soubesse que o castigo não destruiria totalmente a nação. Do meio do entulho e da fumaça do castigo, Deus restauraria e reedificaria a nação. Nos dias atuais não é diferente. Em meio a um povo e a uma vasta quantidade de pessoas perdidas por este mundo, Deus nos separou, eu e você, pela sua graça e misericórdia.
Ele cuida de nós. No capítulo 3, no versículo 4, quando ele fala sobre as ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas, novamente, porque onde há um governo corrompido, onde há uma suposta religião corrompida, que torna-se religiosidade e deixa de ser o que Deus ele desenhou, e quando isso ocorre, consequentemente, a destruição está estabelecida. Mas ele diz: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Normalmente, Deus responde quando as pessoas se arrependem de verdade. Quando a mudança de ideia e de atitude demonstrada pela mudança de comportamento. Deus escuta e muitas vezes cancela o castigo que estava decretado. Você pode ver isso em Jeremias 18, versículos 7 ao 8. Jonas, capítulo 3, versículo 10 e 12. Jeremias 26, 17 ao 19. Aqueles que vivem na transgressão, teimosamente, a misericórdia de Deus fica cortada. Deus vê que eles foram além dos limites e degradaram a compaixão e o perdão que eles lhes ofereceram. Embora todos os que se arrependerem e confiarem em Jesus possam ser salvos, a paciência de Deus não durará para sempre. Deus ordenou um dia de juízo para todos. Nessa ocasião, será tarde demais para alguém se arrepender. E o destino eterno de cada um já estará selado. Você pode ver isso em Hebreus 9, 27 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E para terminar, no capítulo 4, no versículo 5, quando ele fala sobre o anúncio do chamamento dos gentios, ou seja, chamando aqueles que não faziam parte do povo de Deus, diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Uma fé definida traça o caminho para a eternidade com Deus. Enquanto estamos neste mundo, temos o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. O que não podemos é viver uma indefinição de fé, pois uma pessoa indefinida é pior do que uma pessoa que já se definiu, que não quer nada com Deus. Amanhã nós retornaremos finalizando aqui o livro de Miqueias, e se ajudou você a te despertar e fazer o temor se renovar dentro de você estas palavras, compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nos seus grupos e listas de transmissão, porque assim alcançaremos mais pessoas levando as Escrituras Sagradas. Você é especial para Deus. Até amanhã.